Boa noite, irmãos e amigos. É um prazer estar aqui com os irmãos para assim então compartilhar da palavra de Deus. Alfred Hitchcock, famoso diretor de filmes de suspense, ele contou uma parábola interessante. Ele disse o seguinte: houve certa vez um rei a quem foram concedidos 2 desejos. E seu primeiro pedido foi ver o futuro. Ele queria saber como era o futuro. Porém, quando ele viu tudo o que acontecera adiante, a beleza, a dor que estava no futuro, ele imediatamente quis o segundo desejo. E o segundo desejo, sabe qual foi? Que o futuro fosse ocultado. Ele não queria mais saber e ver o futuro. Ele diz: eu agradeço ao céu, proclamou o mestre do suspense. O amanhã não pertence a qualquer homem. O amanhã pertence a Deus. Muitas vezes estamos tão preocupados com o dia de amanhã que esquecemos de viver o dia de hoje. E aí nós nos angustiamos por aquilo que passamos e querendo ver o amanhã. Irmãos, o futuro é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Temos que ser felizes hoje, porque esse dia o Senhor nos deu. Esse é o dia que está ao controle de Deus com a nossa existência ainda. Amanhã não sabemos. O amanhã pertence a Deus. As Escrituras afirmam isso. E nós precisamos confiar no maravilhoso cuidado de Deus no dia de hoje. Se o amanhã pertencer a nós, devemos continuar confiando, porque é Ele quem cuida de nós. Irmão, a nós cabe viver hoje da melhor maneira possível, de maneira a honrar o Senhor. Tudo que fizermos, seja em casa, seja no trabalho, talvez seja o último dia de nossas vidas. Por isso, deve ser o melhor para o Senhor. O Senhor aparecendo, o Senhor sendo glorificado, porque talvez o amanhã não tenhamos mais essa oportunidade. E é por isso que eu quero que você pense nessa noite: como estão os seus planos, os nossos planos? Será que nós temos submetido esses planos a Deus? É por isso que eu quero meditar nessa noite com cada um de nós em Tiago, capítulo 4. E vamos ler o versículo 13 ao 17. Assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, hoje e sempre, porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Deus soberano. Que o Senhor detém em Tuas mãos, ó Deus, o controle de tudo. Toda a vida depende de Ti. Toda a existência depende do Senhor. E nós nessa noite, ó Deus, queremos entender isso na Tua palavra, para que nós, ó Pai, possamos submeter os nossos planos à Tua vontade. Também, ó Deus, nós queremos jogar nessa noite ao Maurício, que pediu ao Pai amado que intercedêssemos por ele. Nós não sabemos o seu problema, ele está enfrentando um problema de saúde, mas que em nome de Cristo, ó Deus,
o Senhor possa estender as tuas mãos sobre ele, restaurando, ó Pai amado, e fazendo que o teu nome seja glorificado nesta vida. Bem te louvamos, ó Deus, pelo nosso irmão Miguel, que tem dedicado a sua vida ao Senhor neste trabalho aqui. Fortalece ele, continue capacitando, para que esse instrumento, ó Deus, possa continuar sendo um instrumento de honra em tuas mãos. E também, ó Pai, te pedimos, por cada irmão que aqui está, que veio te adorar, te cultuar, o Senhor possa alcançar cada um com as tuas bênçãos, e também os nossos visitantes, que nessa noite possam pensar, ó Deus, sobre o futuro, que o futuro está nas tuas mãos e não em nossas. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome de Cristo, oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, devemos submeter os nossos planos à vontade divina. Irmãos, Tiago escreveu esta epístola, e o Tiago que escreveu esta epístola é o irmão do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Tiago, ele era o líder da igreja em Jerusalém. E alguns irmãos que lá estavam tiveram que ser dispersos por causa da perseguição que foi empreendida naquele lugar. E eles foram espalhados por vários lugares. E lá nesses lugares estavam sofrendo por causa da palavra de Deus. Tiago, então preocupado com eles, escreve esta epístola para que eles pudessem ser fortalecidos. Irmãos, chama a atenção uma coisa dessa epístola. Tiago vai nos mostrar que não existe nenhum cristão genuíno que não possa mostrar isso na sua vida. A ênfase desta epístola é que obras evidenciam aquele que é salvo. Se eu digo que sou salvo, mas eu não vivo isso, eu não sou salvo. Isso não existe, Tiago vai dizer. A salvação é por obras de Cristo, não por nossas obras. Mas uma vez salvo, essa salvação vai se mostrar através de quê? Das obras, da vida que deve estar presente em cada um de nós. E é interessante, irmãos, que dentro da história, o próprio Lutero não compreendeu essa epístola. Ele disse que essa epístola não era uma epístola inspirada, porque falava de obras. Ele não entendeu que Tiago fala de obras após a salvação, não de obras para a salvação, porque só Cristo é quem salva e não as nossas obras. E aqui no capítulo 4, então, ele vai falar sobre os nossos planos, como é que nós estamos agindo em relação a esses planos. E a primeira razão que vamos ver nessa noite, por que eu devo submeter os meus planos à vontade de Deus, é porque os planos humanos fracassam. Olha o versículo 13 que ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Mas o ser humano, ele pode trilhar 3 caminhos na sua vida. O primeiro caminho, ele pode dizer assim mesmo: Deus não existe, e viver a vida dele com essa realidade para ele, que Deus não existe. Ele pode viver assim. Nós chamamos essa pessoa um ateu. É um caminho que a pessoa pode tomar. Outro caminho é alguém dizer assim mesmo: eu sei que Deus existe, mas na minha vida ele não está presente. Ele existe lá, mas eu aqui para a minha vida não dependo dele. Esse é um outro caminho que alguém pode trilhar. Mas o terceiro caminho que alguém pode trilhar é: Deus existe e eu não vivo sem Ele. A minha vida depende dele. Tudo, na verdade, depende dele. É o terceiro caminho que alguém pode trilhar. Qual é o caminho que você está trilhando? De um ateu prático ou de um cristão genuíno? Qual é o caminho que eu estou trilhando? Talvez que não, pastor, eu sou um crente, eu acredito em Deus. Será que é verdade isso? Porque às vezes nós estamos acreditando em Deus, mas na minha vida diária Ele não está presente. Os planos que eu faço, as ideias que eu tenho, Deus não está presente. Isso é viver, irmãos, um ateísmo prático. E eu vou me frustrar com isso aí. Por quê? Porque todo e qualquer plano feito com Deus ausente, você pode ter certeza
que esse plano será um fracasso, porque não há nenhum poder, nenhuma garantia que qualquer plano humano possa se concretizar, porque todos os planos dependem de Deus. Irmãos, em Tiago, então, ele vai falar isso aos seus leitores, dizendo: atender agora. Perceba aí que o termo atender é uma chamada de atenção que Tiago traz aos seus leitores, e é uma chamada de atenção séria. Olha, preste atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Ele quer que cada um possa perceber a sua vida diante do Senhor. Atendei agora vós que dizeis. Irmãos, essas pessoas aqui que Tiago escreve eram pessoas que tinham certeza que seus planos dariam certo. Eles eram judeus, sabe que Tiago escreveu a judeus? Eles eram judeus que faziam planos e negociavam mercadorias. Nós sabemos que os judeus, mundialmente, eles são conhecidos por pessoas que fazem bons negócios, e isso desde muito tempo. E esses leitores eram esses que diziam isso: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Tiago vai denunciar aqui o comportamento que eles tinham de traçar planos sem considerar Deus. Parece que os leitores de Tiago tinham o futuro em suas mãos, tinham controle de tudo. Eles pensavam que tudo estava, a viagem daria certo, eles não aconteceria nada com eles, a saúde deles iria aumentar. Tudo eles pensavam que estava sob o controle deles. E aí Tiago vai dizer: olha, vocês que pensam assim, que dizem no seu coração com absoluta certeza, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Olha, irmãos, esses judeus, eles trabalhavam com comércio, vários tipos de comércio. Eles investiam, eles compravam, eles vendiam, eles visavam lucros. Olha, irmão, não estou dizendo que é errado planejar. Temos que planejar, não podemos viver sem planejamento. O que Tiago denuncia aqui são planos sem a orientação de Deus. São planos feitos como se eu fosse um Deus, em que eu tenho certeza que as coisas darão certo. É isso que Tiago denuncia aqui. Um planejar com prepotência, um planejar pensando que a pessoa tem o poder nas mãos. Quem de nós poderá saber se amanhã estaremos vivos? Não sabemos. Olha, irmãos, inclusive muitos filósofos falaram sobre isso. Eles disseram que nós não podemos pensar no amanhã quando hoje ainda nem terminou ainda. Eles pensavam sobre essa realidade. Mas esses leitores aqui diziam: olha, nós vamos para tal cidade. Eles pensavam no controle das circunstâncias. Nós vamos para tal cidade. Pensavam no controle do tempo. Lá passaremos um ano. Eles tinham controle do tempo. E pensavam no controle dos resultados. Vamos negociar e teremos lucro. Quem são eles? São deuses. Tem o controle do tempo, o controle das circunstâncias, o controle do resultado. Tudo eles podiam fazer. Já vai dizer: olha, isso não é verdade. Vocês não podem contar com isso. Tiago denuncia esse comportamento. Planejar excluindo Deus da direção de nossas vidas. Para tal cidade passaremos um ano, negociaremos. Quem é que pode garantir que isso dará certo? Irmão, às vezes nós pensamos o seguinte: não, pastor, esse ano eu vou estudar, fazer uma faculdade, depois de 5 anos vou me formar, vou abrir algo para mim, vou ganhar dinheiro. Não, eu vou planejar para me casar, vou casar esse ano, tudo direitinho. Não, eu vou comprar uma casa, comprar um carro, e fazemos vários planos. Sabe o problema disso, irmãos? Que esses planos são planos
apenas terrenos. Quais são os planos para a eternidade? Quais são os planos que nós fazemos? Dizer, olha, esse ano eu vou me consagrar a Deus. Esse ano eu vou investir mais tempo na obra de Deus. Esse ano eu vou orar todos os dias. Esse ano eu vou ler a palavra de Deus. Nós não fazemos esses planos. Fazemos planos terrenos. E todos esses planos terrenos vão cair e ficar aqui. Talvez não cumpramos nenhum deles, porque não dependem de nós, dependem de Deus, apenas dele e nada mais. Não, pastor, mas eu sou inteligente, eu tenho dinheiro. Isso não é nada. Nada que somos e temos é alguma coisa para garantir o futuro. Nada. Nas mãos do Senhor. Os planos humanos fracassam, isso é uma certeza. Os planos humanos fracassam. E sabe, irmão, já vai mostrar por que esses planos humanos fracassam. Olha comigo o versículo 14, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Sabe por que, irmãos, os planos humanos fracassam? Porque o amanhã é incerto. Olha como Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago está afirmando na palavra de Deus que ninguém pode ter certeza do amanhã. Ninguém. Ninguém pode saber o que vai acontecer amanhã. Sabe qual é a nossa dificuldade aqui, irmãos? É a palavra chamada rotina. Nós acordamos, escovamos os dentes. Eu presumo que todos façam isso, né? Limpamos o rosto, tomamos o banho e vamos trabalhar. E aí voltamos para casa, estamos ali com a família. Amanhã fazemos a mesma coisa. E aí nós pensamos que isso vai acontecer todos os dias. Vou acordar, vou para o trabalho, vou voltar, vou acordar. Rotina. Aí imaginamos que sempre acontecerá dessa mesma forma, por causa da rotina. Mas a palavra de Deus diz: não sabeis o que sucederá amanhã. Irmão, se eu acordar amanhã e poder escovar meu dente, foi por causa da graça de Deus. Foi porque Deus quis que eu acordasse. Se eu fui para o trabalho, porque Deus quis que eu fosse. Porque Deus quis. Não foi porque eu consegui isso, porque Ele quis. E Tiago diz: olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E por que fazer planos infindáveis? De 1 ano, 10 anos, disso, daquilo outro. Anos, terrenos. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. A gente pode, por exemplo, ir no médico, está tudo bem, e fazermos o exame e dizer: olha, pouco tempo de vida de resto. Como assim? Nós podemos sair daqui, visto a violência, e sermos assaltados, e pegarmos um mau elemento e querer nos fazer mal. Podemos sair e acontecer coisas que não estão no nosso controle, no controle de Deus apenas. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer. É por isso que eu preciso do Senhor. É por isso que os meus planos, a minha vida, tudo deve depender dEle, nas mãos dEle, do Senhor. Irmãos, esses negociantes judeus, eles eram cristãos. Isso que chama atenção. Eles eram cristãos, mas colocavam esses planos acima de Deus. Desconsideravam Deus. A preocupação pela terra, pelo dinheiro, pelo futuro era maior do que a preocupação de glorificar ao Senhor. Era maior. Os olhos desses crentes miravam a terra e não o céu. Miravam esta terra e não o céu. Como é que você pensa em chegar na eternidade?
conquistei isso, eu cursei faculdade, eu fiz aquilo outro, eu ganhei isso. É isso que vai contar na eternidade? Mesmo que isso seja importante, estou dizendo que isso não é importante, mas isso não é maior que os planos de Deus. É por isso que Tiago diz: olha, vocês devem saber, e o termo saber significa ter em suas mãos. Você não tem nada que possa garantir que os planos deem certo. Mas, irmãos, o segundo motivo que ele mostra aí no versículo 14, porque os planos humanos fracassam, ele pergunta: que é a vossa vida? Sois como apenas neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A segunda razão por que os planos humanos fracassam é por causa da brevidade da vida. Ele diz isso. Que é a vossa vida? E ele faz uma comparação. Vamos lá na Palestina. Ela não tinha muitas neblinas porque ela está a nível do mar. Mas nas montanhas havia muita neblina. Tiago traz esse exemplo, sabe por quê? Essas neblinas apareciam nas primeiras horas do dia, quando ainda era escuro. Mas quando o sol vinha aparecendo, o que acontecia com as neblinas? Desapareciam. Rapidamente, elas desapareciam. E Tiago quer ensinar isso, que a vida, ela pode desaparecer rapidamente. A vida, irmãos, até um carapanã pode tirar a nossa vida. É um carapanã. Um vírus que só pode ser visto em microscópio pode nos matar. Coisas que nem podemos ver podem tirar nossas vidas. É a vida. É assim. Ela aparece, mas ela pode desaparecer. O nascer e o morrer estão nas mãos de quem? De Deus. O nascer e o morrer, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante. Irmãos, a vida é curta. Se nós chegarmos a 120 anos, é um milagre de Deus. 120 anos. Quando chegamos aos 70, nós temos muita dificuldade de sobrevivência. Doenças, mobilidade não é a mesma mais. Doenças decorrentes da idade. Muitos problemas. É a vida. Não tem duração. Mas o que é que nós podemos deixar aqui? São planos terrenos ou planos celestiais? Meu amado irmão, eu quero que você pense nessa noite. Onde você está colocando os seus planos? Você que planeja o seu emprego, seus estudos, planeja casar e outras coisas mais que nós planejamos. Eu tenho submetido isso à vontade de Deus. Como é que você tem vivido em relação a esses planos? Eu quero que você pense nisso. Porque talvez eu venha para a igreja, cante a Deus, ore, louve ao Senhor aqui, mas Ele não faz parte da minha vida diária. Eu preciso pensar nisso. Talvez eu seja um cristão que até tenha sinceridade, mas não tenho colocado os meus planos nas mãos do Senhor. Irmãos, o futuro a Deus pertence. Os nossos planos fracassam, mas o de Deus não. A Bíblia nos diz assim: olha, basta o dia o seu próprio mal. Apenas esse dia já tem dificuldades. Tiago nos chama a atenção, irmãos, que nós, ao invés de confiarmos naquilo que temos e somos, devemos confiar no Senhor. Porque os planos humanos fracassam. O que é que você tem pensado a esse respeito? Pense nisso nessa noite. Devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus, por causa de algumas razões. A primeira razão, porque os planos humanos fracassam. A outra razão está no versículo de número 15.
Eu vou pedir que algum irmão leia, por favor, versículo 15 e 16. A segunda razão de por que eu devo submeter os meus planos à vontade de Deus é porque o plano divino prevalece. Olha o que Tiago vai dizer: em vez disso, devi dizer. Olha, irmãos, querendo eu crer ou não, há uma vontade que controla toda a história da humanidade. Essa vontade é do Senhor. Deus nunca perdeu o controle da história, nunca perdeu. Tudo está em suas mãos, tudo que acontece, o tsunami, as tragédias, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está ao seu controle. É a vontade de Deus que permite, que realiza, está dirigindo todas as coisas. É a vontade do Senhor. E sabendo disso, Tiago recomenda: em vez disso, devi dizer, se o Senhor quiser. Irmão, Tiago não está mandando eu apenas pronunciar uma frase. Ele está mandando dizer isso. Ele não está mandando eu falar todo tempo, se o Senhor quiser. Ele não está mandando apenas dizer isso. Ele está dizendo: viva com a realidade de que tudo depende de Deus. Tudo que fazemos. Inclusive na filosofia grega, eles criam que os deuses guiavam todas as coisas. E eles eram politeístas, nem acreditavam na vontade soberana de Deus, o único Deus verdadeiro. Eram descrentes. E aí, irmão, vamos ver alguns motivos por que essa vontade de Deus prevalece. Ele diz: em vez disso, devi dizer. Olha, irmão, Tiago vai afirmar aqui com absoluta convicção que a soberania de Deus é quem nos guia. Olha, irmãos, às vezes nós nem percebemos, mas acontece algo em nossa vida porque Deus está nos barrando. Você vai por esse caminho. Às vezes Deus está nos impedindo e nós queremos avançar onde está mostrando que não é. É a vontade soberana de Deus. E às vezes Deus permite coisas para que eu aprenda. Vontade soberana de Deus. A minha vida está nas mãos dele. Não há nada que aconteça na sua vida, na minha vida, que não seja da vontade de Deus. Mas pastor, sofrer é da vontade de Deus? É da vontade de Deus. Passar provas é da vontade do Senhor. Perder entes queridos é da vontade de Deus. Passar apertos é da vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia nunca disse que nenhum cristão viveria sem nenhuma dificuldade. Isso que ensina é a teologia da prosperidade. Mas a soberania de Deus nos guia em todos esses momentos, seja de sofrimento, seja de dor, de alegria. É a vontade do Senhor. É por isso que Tiago diz: se o Senhor quiser, não só o que viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, a vida e as circunstâncias, os planos, o fazer, o realizar está na mão de quem? De Deus. Tudo depende dele. Se o Senhor quiser, eu não vivo mais. Se o Senhor quiser, eu não posso fazer mais nada. Tudo depende dele. A vida, o texto diz, e o fazer depende do Senhor. E agora? Como é que vamos ficar nessa situação? Paulo falando, irmãos, aos atenienses, lá em Atos, ele diz: Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo depende do Senhor. E a vontade dele. E aí Tiago continua dizendo, versículo 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Tiago vai nos mostrar aqui, irmãos, que por que o plano de Deus prevalece? Porque o homem
se acha superior, porque o homem é arrogante. É por isso que o plano de Deus prevalece. Imagine se o homem tivesse o poder de querer e acontecer. Imagine se isso fosse a realidade da vida humana. Se tudo dependesse da vontade humana. O homem já é soberbo, já acha que ele pode todas as coisas. Imagine se ele pudesse de fato. Por isso que a vontade de Deus prevalece. E Tiago diz: olha, vocês são arrogantes, pretendendo fazer coisas que você não tem o controle. Por isso ele diz que isso é maligno. Sabe por quê? Porque desconsidera Deus e age como se fosse Deus. Isso é uma pretensão maligna, de querer planejar, desconsiderando Deus e achando que vai realizar isso. Isso é uma pretensão maligna, porque só irá acontecer se o Senhor quiser, se a vontade de Deus permitir. E aí Tiago termina dizendo: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que Tiago nos ensina aqui? Se eu sei que tudo depende de Deus, e eu sei disso, mas não vivo como se fosse verdade isso, eu estou pecando. E é 2 pecados: pecado por fazer o que não deveria fazer, e pecado por omissão, sabendo da verdade, não me submeto à verdade. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Os planos de Deus prevalecem. Meu amado irmão, talvez você ande angustiado. Nós temos sonhos, é verdade. Talvez nós estamos andando preocupados com muitas coisas. Há planos que nós traçamos. Na alegria por aí, nós traçamos plano o ano todo. Nem tudo realizamos, mas traçamos. Mas nós dizemos: olha, tudo depende do Senhor. A vontade de Deus dará certo ou não, depende da vontade de Deus. Meu amado irmão, se nós queremos viver com essa realidade, eu devo pegar os meus planos e dizer: Senhor, está aqui os meus planos. Se não for a tua vontade, muda, Senhor. Se não for o teu querer, afasta de mim esses planos. Eu quero os teus planos para a minha vida, e não o que eu penso, o que eu acho, mas eu quero os teus planos. Eu devo colocar-nos tudo ao cuidado de Deus. Não ser arrogante. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Quem disse que podemos fazer? Depende da vontade de Deus. Quando eu devo orar a Deus, dizendo: Senhor, me guie na tua vontade, não na minha. Faça o que o Senhor quiser. E Cristo nos ensinou isso. Ele ensinou a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós oramos: Senhor, faça a minha vontade. Faça que isso dê certo. Realize isso outro. Estou orando ao contrário que Cristo ensinou. Senhor, a tua vontade na minha vida. Se eu tenho que passar por sofrimento, é a tua vontade. Eu quero confiar em ti. Se eu tenho que passar dificuldades, eu confio em ti, é a tua vontade. Mas parece, irmãos, que nós vivemos como se a vontade de Deus fosse apenas no nosso diagnóstico aquilo que é bom. Dificuldade, não, isso não é a vontade de Deus. Aí eu declaro, eu não aceito, coisas desse tipo. Isso não é a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus prevalece na sua vida, na minha vida, queira eu ou não. É por isso que eu tenho que confiar no Senhor. Sabe o que acontece às vezes? Nós pegamos e construímos um castelo dos sonhos, e lá colocamos isso: quero fazer isso, aquilo outro. E aí depois de construir o castelo, oramos para Deus: Senhor, abençoa o meu castelo, realiza o que está aqui dentro. Aí Deus disse: não é aqui, é aqui que eu fiz para ti, ó. É aqui que está os planos para a tua vida, não é aquele lá, não é esse. Aqui é a infelicidade, aqui é a felicidade, a vontade de Deus. Pense nisso nessa noite. Talvez eu e você estamos querendo que a vontade nossa prevaleça a vontade do Senhor. Deveríamos querer sempre
a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana e ela guia as nossas vidas. Lembre, por exemplo, de Jó. Sofrendo, ele disse para Deus: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto não pecou Jó. A vontade do Senhor. Devemos submeter à vontade de Deus os nossos planos. E vimos nessa noite duas razões. Porque os planos humanos fracassam e os planos divinos prevalecem. Baixa nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Eu quero falar com você nessa noite, que está nos visitando e que ainda não tomou uma decisão em Cristo Jesus. Talvez você tenha muitos planos, já pensou nisso, pensou nos estudos e outras coisas mais. Talvez você esteja cheio de sonhos, mas o que acontecerá se você morrer hoje? Qual será o seu destino? Que lugar estará a sua alma se você morrer hoje? O que você preparou para esse momento? Cristo disse para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tem dado, o que será da tua alma? Você que está aqui nessa noite, que não tomou uma decisão em Cristo, que não sabe que destino terá a tua alma, nessa noite você pode entregar a sua vida e saber que destino terá a tua alma. Se você reconhecer os seus pecados, reconhecer que só Cristo é Salvador e que a vida depende dele, você pode nessa noite dar um sinal a nós. Levante sua mão e eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, confiando nele como Senhor e Salvador, e saber de acordo com a palavra de Deus qual será o futuro da sua alma, você pode tomar uma decisão nessa noite, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Mas também, irmãos, Deus quer falar conosco. Que talvez também tenhamos muitos planos. Planos de carreira, melhorar o emprego, isso, aquilo, outro. Tantos planos terrenos. Mas quais são os seus planos para Deus? A sua vida está servindo a quem? Que caminho você está seguindo nesta vida? A busca pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, ou a busca para glorificar ao Senhor, seja no seu trabalho, seja no que você tem, glorificando ao Senhor? Será que os seus planos darão certo sem Deus? Você também pode nessa noite tomar uma decisão, dizendo para o Senhor: eu quero os teus planos, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu não quero me frustrar com os planos que eu tenho feito, mas eu quero entregar em tuas mãos e aceitar a tua vontade, que é soberana. Você pode fazer isso, meu amado irmão, nessa noite. Entregar os seus planos a Deus, deixar que Ele guie a sua vida, tudo que você planejou, e entregar para o Senhor. Não querer que Ele realize o que você quer, o que eu queira, mas a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Pedir a Deus perdão por nossos erros, porque nós às vezes, ó Pai, estamos assim, vivendo como um ateu prático, que até reconhece que o Senhor existe, mas que a vida não está sob a Tua direção, que a vida, Deus, só traça planos terrenos. Não há um plano para a eternidade, para ser um servo fiel, leal a Ti, para ser alguém que te serve com o tempo, com os recursos. Ó Pai amado, nos ajude a que possamos tirar os olhos da terra e olhar para a eternidade. Não nos deixe, ó Deus, presos nesses planos terrenos, mas nos planos eternos.
fazer a tua vontade, seguir a tua direção, deixar que a tua soberania, ó Deus, possa guiar os nossos passos, não ser um rebelde à tua vontade. Nos ajude, ó Pai, a entendermos isso, a sermos guiados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, também ajude os irmãos que talvez aqui estejam enfrentando problemas, sofrimento, e estejam questionando a tua vontade, dizendo isso não é a tua vontade, mas é, ó Deus. Ajude que a fé possa ser exercitada, a confiança mesmo na dor e no luto, ó Deus, possa haver confiança em Ti, porque tudo que passamos é proveitoso para a nossa fé, o crescimento dela, o fortalecimento. Ajude, ó Deus, a que possamos entender a Tua vontade e seguir o Teu querer, mesmo que seja através da dor, a não nos rebelarmos, a não, ó Deus, blasfemarmos contra o Senhor, mas confiar nos Teus planos, na Tua vontade. Abençoa essa igreja, ó Deus, o que essa igreja tem pensado, os seus planos, que possa estar submetidos à Tua vontade, que a Tua vontade realize tudo aqui nessa igreja, que essa igreja, ó Deus, seja guiada tão somente pelo Teu querer. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome de Cristo, oramos a Ti. Amém.